Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos iniciar mais uma videoaula sobre análise técnica. Nesta aula, neste curso, nós vamos falar sobre teoria de Down, os pivôs de alta e pivôs de baixa, o suporte e resistência e os setups que podemos criar somente utilizando a teoria de Down, pivôs, suporte e resistência, tanto para entrar na operação como para sair da operação, como para proteger o lucro das operações. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse www.traderprofissional.com.br para cursos ao vivo e outros serviços de consultoria financeira. E aqui também tem outros dados para você acessar. Então, pessoal, a teoria de Down é uma teoria que aborda a movimentação dos preços de ações, e não só de ações no Forex também é aplicável, e fornece uma base técnica para sua análise. Então, Charles Henry Down formulou em 1884 esta teoria, que é a base da análise técnica moderna e é conhecida como chartismo. Então, a teoria de Down ela tem vários parâmetros e falar sobre esses parâmetros vai exigir uma aula muito longa, porém eu não acredito 100% no que a teoria de Down fala. Então, um dos parâmetros da teoria de Down, a gente tem aqui essas informações, está no Wikipedia, mas está correto. Então, em livros de análise técnica com mais respeitabilidade, com mais credibilidade, falam o que está dizendo aqui na Wikipedia, porque a Wikipedia é um pouco perigoso como fonte de informação. Mas aqui está correto. Então, por exemplo, aqui fala, os pontos básicos da teoria de Down envolve o quê? Esses 6 parâmetros aqui principais. E um deles aqui, por exemplo, fala volume convergente. Quando o mercado for mudar a tendência, irá haver um aumento expressivo do volume nas negociações. O que acontece? Às vezes é o contrário. Você tem uma tendência de baixa. Por exemplo, aqui nós temos topos e fundos descendentes, tendência de baixa. O volume, à medida que a tendência foi se desenvolvendo, o volume diminuiu. Ele não, na realidade, o volume ele não aumentou, ele diminuiu, denotando enfraquecimento. Então, a teoria de Down diz que para a mudança de tendência, o volume tem que aumentar significativamente. Claro que o que realmente reverte a tendência é o enfraquecimento. E depois tem a confirmação de que o enfraquecimento se tornou a favor do lado oposto do desenvolvimento de uma tendência contrária. Ou seja, temos uma tendência de baixa aqui, o volume diminuiu das negociações, denotou enfraquecimento por outros padrões técnicos também, e o mercado então passou a assumir força compradora. Então você tem o volume, claro, se expressando mais alto, só que a tendência já reverteu há muito tempo. Então o ponto que indica a reversão da tendência é a diminuição do volume e não o aumento do volume. Isso ocorre muito. Então a teoria de Down prega uma coisa, mas as estatísticas mostram outras, então eu não acredito 100% no que a teoria de Down fala. Então aqui, por exemplo, fala, os índices descontam tudo. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos ações são descontados por esses índices que consideram todas as notícias, resultados contábeis e financeiros. Então, erroneamente, muitas pessoas levam em consideração que um índice ele tem que ser considerado para você operar um ativo. Se o índice aponta para um lado, se eu for operar um ativo que está dentro desse índice, eu tenho que operar de acordo com o índice. E isso é uma grande mentira, porque eu faço operações na bolsa e de fato não olho o índice Bovespa, não olho nenhum índice e simplesmente faço as operações pelo o que o gráfico do ativo que eu estou operando, da ação que eu estou operando, demonstra para mim sua força e direção. Então, se a força e direção da Petrobras aponta para baixo e o índice Bovespa aponta para cima, eu opero vendido na Petrobras para ganhar com a queda da Petrobras e acerto a queda da Petrobras, mesmo o índice apontando para cima. Então, isso acontece muitas vezes. E não devemos, então, considerar que os índices são o fundamento principal para a gente considerar para operar uma ação. Então, muita gente, por exemplo, usa o índice Dow Jones lá nos Estados Unidos para operar a Petrobras, porque o índice Dow Jones influencia aqui no Brasil. Nem sempre, muitas vezes a Petrobras cai, muitas vezes o índice Bovespa cai e o Dow Jones sobe. Então, pela minha metodologia, foi comprovado, pela minha experiência de mercado, foi comprovado que nós devemos considerar o que o ativo derivativo que nós estamos prestes a operar diz
com relação à força e direção, pelo próprio gráfico dele. A minha metodologia trabalha 100% graficamente. Outras metodologias que outras pessoas usam outros parâmetros, como informações ou notícias. Eu não uso isso e só pelo gráfico dá para eu saber praticamente tudo. Aqui fala que os mercados se movem em tendências. As tendências podem ser de alta e baixa, isso aqui está correto. Por sua vez, as tendências podem ser primárias, secundárias e terciárias, segundo sua duração. Então, essa parte aqui de tendência terciária, primária e secundária, para você operar e ganhar dinheiro, na minha concepção, não é importante. Eu sei, eu poderia dar uma aula sobre isso, mas não é necessário você ter... Para você fazer uma análise para operar day trade ou para operar no gráfico diário swing trade, você não precisa saber como que está a tendência terciária, a secundária, a primária, você não precisa. Somente pelo gráfico é possível você saber qual é a tendência daquele gráfico, visto que você vai operar aquela periodicidade gráfica. Mas é importante também saber sobre essas tendências primária, secundária e terciária, e também ocorre, é uma realidade no mercado. O princípio da confirmação. Para confirmar uma tendência, é necessário que os índices coincidam com a tendência. Absolutamente também não concordo com isso, como eu já falei. O índice de uma ação que está dentro de um índice, ela de fato, muitas vezes ela aponta para cima, que vai subir, e o índice aponta para baixo, que vai cair. E de fato, a confirmação de que a tendência da ação que vai para cima, ela é confirmada independente se o índice aponta aqui para baixo. Então, não concordo com o que essa teoria de Down fala, e eu opero isso, eu vivo isso na minha realidade. Então, muita coisa que a teoria de Down fala, pessoal, na realidade, eu posso comprovar que não é bem relativo, não é bem correspondente à realidade. Mas ela tem sua valia em certos pontos. E eu vou mostrar o que nós, da teoria de Down, tem uma valia muito significativa e muito forte para considerarmos e operarmos e determinarmos força e direção do mercado. Aqui fala no quinto parâmetro que utiliza as cotações de fechamento do preço para cálculo das médias, as médias móveis, né? E isso realmente é fundamental. Usar o preço de fechamento é o preço mais importante e as estatísticas comprovam isso. Então, as médias móveis configuradas, os indicadores médias móveis considerados, que nós devemos considerar o fechamento para configurar os períodos das médias móveis, tem muito mais efetividade, eficácia, quando é aplicável ao preço de fechamento. Aqui, a tendência, o 6, a tendência vigente até que seja substituída por outra oposta. Exatamente. Até que os índices se confirmem. Aqui, quando envolve os índices, eu acredito que os índices podem influenciar, mas nem tanto. Eu posso operar um ativo independente de um índice, e a tendência dele será independente do que um índice aponta, eu já falei isso. E aqui considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição. Então, eu vou explicar sobre isso, o que acontece. A teoria de Down, ela diz basicamente o seguinte: eu vou explicar sobre pivôs, e muitas vezes, quando faz um pivô de alta, a teoria de Down prega que tende a continuar fazendo pivôs de alta, e a tendência muda quando um pivô de alta ele é desestruturado, e ele é desestruturado quando o seu fundo é rompido. Então fez aqui um fundo, rompendo o fundo deste pivô de alta, então a probabilidade é do preço cair e fazer uma tendência de baixa. Mas o que acontece? Às vezes, faz aqui uma tendência de alta, faz um pivô de baixa e depois continua subindo. Isso acontece direto. Então eu vou explicar nesse curso como você detectar que uma desestruturação de um pivô de alta, que é fundamental na teoria de Down, para determinar a tendência e sua continuação. Quando que vai ser fraqueza e quando que vai ser reversão de tendência, somente utilizando o preço. Ok? Então eu vou estar aqui dando umas dicas para vocês sobre isso. Então, pessoal, agora a gente vai estar falando aqui sobre os pivôs de alta e pivôs de baixa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de pivô de baixa. Temos uma onda 1, a onda 2, onde o topo da onda 2 é menor do que o topo da onda 1. E se romper o fundo da onda 1, que é o final da onda 1, confirma o pivô de baixa.
rompeu aqui, fez um pivô de baixa. Temos um pivô de baixa aqui. Quando faz um pivô de baixa, segundo a teoria de Down, a probabilidade é de continuar testando fundos, a probabilidade de continuar fazendo topos e fundos descendentes. E se fizer um pivô de alta, é porque a tendência ou enfraqueceu ou ela está revertendo ou prestes a reverter, certo? E um pivô de alta, isso aqui é um pivô de baixa. Um pivô de alta é quando nós temos uma onda 1 de alta, temos uma correção em uma onda 2, onde o fundo da onda 2 é maior do que o fundo da onda 1, e o topo da onda 1, final da onda 1, quando rompido, confirma o pivô de alta. Quando este movimento é feito, a probabilidade é de continuar fazendo novos topos e fundos ascendentes. E esses topos e fundos ascendentes, a probabilidade vai terminar ou vai enfraquecer muito quando faz um pivô de baixa, ou quando descaracteriza ou desestrutura um pivô de alta. Por exemplo, eu tenho aqui um pivô de alta, temos o fundo confirmado. A desestruturação de um pivô de alta é quando o seu fundo confirmado, que aqui, é rompido. Então, rompeu aqui, temos então a probabilidade de continuar fazendo novos topos, enfraquecida, neutralizada. E um pivô de baixa, ele é desestruturado quando o seu topo confirmado, que é aqui o final da onda 2, o pullback de alta aqui na onda 2, quando este topo é rompido, fazendo um pivô de alta ou uma onda de alta, então a probabilidade de continuar fazendo novos fundos é neutralizada, é enfraquecida. Então pode reverter a tendência ou sofrer uma forte correção. Então vamos aqui no gráfico de linhas. Eu tenho uma onda 1, isso é um pivô de alta. Uma onda 1, onda 2. A onda 2 aqui, nesse fundo, esse fundo é maior do que o fundo da onda 1, do início da onda 1. Se romper esse topo, a gente confirma o pivô de alta. Então, confirmou o pivô de alta. Então, a probabilidade é de continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Mas, se algum dos fundos confirmados forem rompidos, a tendência pode acabar. A tendência de alta pode acabar, ou a probabilidade de continuar fazendo novos topos e subir, ela é enfraquecida. Então, aqui, por exemplo, fez uma onda 1 de pivô de alta, de baixa, aliás, rompeu o fundo confirmado deste pivô de alta aqui, e a probabilidade de reverter a tendência. Ou se faz um pivô de baixa assim também, rompendo o fundo, também a probabilidade é de ou fazer uma correção e voltar a subir, ou de efetivamente reverter a tendência. Agora, quando que vai reverter a tendência? Quando que será só um enfraquecimento? Então, eu vou estar explicando isso aqui um pouco mais à frente. Agora a parte de tendência de baixa e o pivô de baixa, tá? Pivô de baixa, temos uma onda 1 de pivô de alta, de baixa, uma onda 1 de baixa. A onda 2, o pullback de uma onda de baixa, o topo dela é menor do que o topo da onda 1, e esse fundo aqui da onda 1, se rompido, vai confirmar o pivô de baixa. E aqui é o topo confirmado, que é o ponto onde, que se rompido, vai desestruturar o pivô de baixa. Enquanto esse topo confirmado, esta resistência forte, não é rompida, a probabilidade é de continuar fazendo topos e fundos descendentes. E digamos que aqui foi rompido. Ou assim, com uma onda desse tipo, que rompeu o topo confirmado deste último pivô, ou se fez um pivô assim dessa forma, rompendo esse topo, nós temos uma probabilidade de reverter a tendência ou uma probabilidade de fazer uma pequena correção e depois continuar a cair. Então, quando que vai ser enfraquecimento somente ou reversão de tendência, isso vai ser explicado no final do curso. Agora, pessoal, em relação aos suportes e resistências. Então, o suporte são pontos onde a pressão compradora é significativa. São caracterizados por fundos. Então, todo fundo é um suporte, querendo ou não. Só que tem fundos que o suporte é fraco e tem fundos que o suporte é muito forte. Então, eu vou explicar aonde que o suporte é forte, aonde que é ideal você comprar no suporte. Porque existem suportes que são caracterizados por fundos. Por exemplo, nós temos fundos aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de resistência. E aqui eu tenho um fundo que era forte e era um suporte forte, e o mercado então passou a reverter a tendência subindo aqui. Aqui eu tenho uma resistência. Resistência é o quê? É um ponto onde a pressão vendedora é significativa e tende a levar o mercado a ir para baixo. Já o suporte tende a pressão compradora a ser grande, levando o mercado a ir para cima, a subir. Então aqui houve a dificuldade de passar
esta zona de resistência aqui por esta linha azul e o mercado reverteu a tendência. Então, pessoal, o que acontece? Todo suporte, que é um ponto de dificuldade para o preço passar, ele é feito por um fundo, certo? Feito por um fundo. Então, por exemplo, a gente fez aqui a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é um fundo, tá? Isso aqui é um suporte? É um suporte. Mas antes desse... E por que esse suporte aqui é fraco? Porque está fazendo um pivô de baixa. Então, se está fazendo um pivô de baixa, pessoal, eu não posso considerar esse fundo como um suporte bom, porque a probabilidade é de romper os fundos, segundo a teoria de Down que a gente já descreveu aqui. E toda resistência é formada pelo quê? Por topos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um topo, é uma resistência. Só que como antes dessa resistência fez um pivô de alta, a probabilidade de testar esse topo e continuar fazendo topos e fundos ascendentes, segundo a teoria de Down. Então, por isso que a gente não pode trabalhar em qualquer tipo de suporte. Então, quais são os suportes bons que a gente pode... Já que todo suporte é um fundo e já que toda resistência é todo topo, quais são os suportes ideais que nós podemos comprar e quais são as resistências ideais que nós podemos vender? Então, como a gente sabe que em um pivô de alta, esse fundo é um fundo presumido, é um fundo confirmado, é muito forte. Então, se o preço voltar para próximo deste suporte... É um ponto ideal para comprar, porque o preço tende a fazer isso aqui, ó, por conta do pivô e da sua força que leva o mercado para cima. E também, isso aqui é um topo, certo? Só que um topo, ele é uma resistência. Quando ele é rompido, ele vira um suporte. Então, no caso do pivô, como a probabilidade é do mercado subir, porque se faz um pivô de alta, segundo a teoria de Down, a probabilidade é do mercado subir, então... Este suporte, que é uma ex-resistência de um pivô, no caso, também é um suporte forte. Então, toda resistência, quando ela é rompida e o preço está acima dela, ela vira um suporte. Então, também se torna um ponto ideal, um suporte forte para operar comprado. Visto que a força do mercado é para cima, porque, segundo a teoria de Down, temos um pivô de alta e a probabilidade de continuar fazendo novos topos. Aqui, no caso de um pivô de baixa, né? Eu tenho esse topo confirmado, é uma resistência forte. Então, se o preço ele voltar para próximo dessa resistência forte do pivô, a probabilidade é de continuar fazendo topos e fundos descendentes. Então, vale a pena iniciar uma operação vendida, ou seja, vender primeiro para comprar mais abaixo. Quem não entende sobre a operação vendida é possível você vender sem ter uma ação e depois recomprar mais baixo e ganhar com a queda do mercado. Você pode fazer isso pela modalidade aluguel de ações. No Forex você não precisa alugar nada. No Day Trade é tudo a descoberto, então você pode vender sem ter ação e não precisa pagar aluguel. Mas tem no mercado como você fazer a venda descoberta ou venda por aluguel de ações. Para você que é novo no mercado, você pede informação para a sua corretora que eles vão explicar tudo isso para vocês. E outro ponto aqui que nós temos que considerar é que todo suporte é feito por um fundo. Todo fundo que é rompido, o suporte é rompido e ele vira resistência. Então, como nós temos um pivô de baixa aqui, nós temos esse suporte que foi rompido e virou resistência, o preço também pode encontrar dificuldade para passar esse topo aqui, essa resistência e voltar a cair, principalmente porque nós temos um pivô de baixa que induz o preço a continuar a caindo, ou seja, um ponto também para iniciar uma venda é exatamente aqui nesta resistência feita por este ex-suporte, que era um suporte porque era um fundo e virou resistência. E todo suporte que é rompido e vira resistência é uma resistência forte pela sua própria natureza. Outro ponto, pessoal, que vai levar uma resistência a ser forte ou um suporte a ser forte, é quando esse suporte é testado e ele não é ultrapassado. Então, por exemplo, nós temos aqui um pivô de baixa, tá? Então, aqui fez um fundo. Mesmo a probabilidade do pivô de baixa levar o preço a tender a romper esse suporte, esse suporte pode ser um suporte forte, mas eu tenho que ter uma confirmação. Qual é a confirmação? Quando faz fundo duplo ou fundo triplo. Ou seja, o preço ele vai testar esse fundo e ele não passa. Fez um fundo duplo e subiu. Ou ele vai tentar passar este suporte e faz um fundo triplo.
ok? Que são 3 fundos no mesmo nível. Ou ele vai tentar passar esse suporte, chega a passar, volta e faz um novo fundo no mesmo nível do que o primeiro e fez o quê? Um ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido é uma figura, é um padrão técnico de análise técnica, ok? Então, se romper a linha de pescoço aqui, tende a reverter a tendência de baixa para alta. E agora o inverso, tá? Isso se tratando de suportes, então vamos considerar agora as resistências, né? Aqui pode ser uma resistência forte, mas eu preciso de uma confirmação, já que eu tenho um pivô de alta que tende a testar novos topos e fazer novos topos, fazer novos pivôs de alta, tende a fazer isso aqui. Então eu preciso de uma confirmação. A confirmação vai ser que essa resistência será forte se o preço ele tem dificuldade para passar, fazendo um topo duplo, que é um topo no mesmo nível, ou um topo triplo. Faz um topo no mesmo nível, 3 topos no mesmo nível. Ou um oco, que é quando rompe essa resistência desse topo aqui, o preço volta para essa região e depois ele tem dificuldade para passar de novo essa resistência, fazendo esse ombro, cabeça, ombro. Parece um ser humano aqui, um ombro, cabeça, ombro. E se romper a linha de pescoço, que é caracterizado por esses 2 fundos aqui, então confirma a reversão de tendência ou forte correção. E o preço tende a fazer topos e fundos descendentes. Ou seja, é assim também que nós devemos considerar as resistências ideais para entrarmos nas operações e os suportes ideais para entrar nas operações. Porque qualquer topo e fundo é um suporte e é uma resistência, mas tem suportes que são fracos e resistências que são fracas, que são os suportes e as resistências resistência dos pivôs. Se a força do pivô é de alta, não compensa vender nessa resistência aqui, porque a probabilidade é de romper, né? E um pivô de baixa, eu sei que aqui é suporte, eu sei que aqui é suporte, mas não compensa eu comprar aqui nesse fundo, porque eu sei que a probabilidade é de romper o fundo, porque nós temos o pivô de baixa efetivo e estruturado, que possui a probabilidade de levar o preço a fazer novos fundos. Então é isso, que esses pontos de suporte e resistência que nós temos que considerar. É muito importante isso. Então, por exemplo, vamos aqui dar uma garimpada. Vou ver aqui se o gráfico ele está ok, né? Veja, aqui eu tenho um topo, né? Mas aqui eu tinha feito um pivô de alta, então tinha um topo, rompeu o topo. Então não é uma resistência boa. Aqui não é uma resistência boa porque está fazendo um pivô de alta, não foi desestruturado, então existe a possibilidade de romper esse topo e rompeu esse topo. Então não é uma resistência boa para eu operar. A mesma coisa com pivôs de baixa, né? Eu tenho aqui pivôs de baixa. Aqui é um fundo, é um suporte, mas a probabilidade de romper esse suporte, porque está fazendo um pivô de baixa. Aqui fez um pivô de baixa, não foi desestruturado esse pivô de baixa. Então, a probabilidade de romper esse fundo. Então, por que eu vou operar esse fundo? Não dá, porque existe a chance muito grande de romper esse fundo. Então, não é um suporte bom para comprar. É um suporte? Vejo que teve dificuldade de passar. Né? O preço ele teve uma dificuldade enorme de passar, mas é um suporte fraco. Então, nós não devemos operar em suportes fracos, ok? Devemos operar em suportes que são fortes. E, para isso, nós temos que analisar as condições do mercado, os padrões do mercado que vão denotar que a força do mercado para aquele suporte ou resistência é forte. Então, nós devemos ou sair da operação nesses pontos ou entrar na operação nesses pontos. Então, pessoal, aqui nós temos uma resistência forte para operar reversão de tendência. Por quê? Aqui eu tenho um pivô de alta, certo? Então, eu sei que a probabilidade, quando fez esse pivô de alta aqui, eu sei que a probabilidade é de fazer novos topos. Então, a probabilidade do preço é de testar esse topo aqui. E ele testou, só que rompeu só um pouquinho. Então, quando não rompe o candlestick inteiro, nesse caso, isso é um fortalecimento da resistência. Isso denota que a resistência está muito forte. Então, eu não posso operar vendido, eu não posso acreditar que o preço vai continuar, porque rompeu muito pouco.
E daí tem a questão dos padrões de candlesticks. Você tem que estudar os padrões de candlesticks e entender sobre os padrões de candlesticks. Eu sei todos de cabeça. E fez aqui um arame de topo. Então, além de ter feito um arame de topo, rompeu menos do que 50% do corpo do candlestick. 7% aqui do corpo dos candlesticks rompeu. Essa resistência não foi descaracterizada, muito pelo contrário, ela foi fortalecida, embora tenha sido rompida, porque rompeu pouco. Aqui de novo rompeu pela terceira vez, só que o corpo do candlestick não rompeu, somente a sombra rompeu, e o corpo ficou praticamente abaixo da resistência. Isso indica que a resistência é muito forte. Então, se eu sei que está com dificuldade para passar, assim, é provável que o mercado reverta a tendência, e foi o que aconteceu aqui, houve essa reversão de tendência. Então, isso aqui é um suporte, uma resistência confirmada, com uma força significativa, e vale a pena eu operar vendido nesse tipo de resistência. Aqui nós temos um exemplo de um suporte, tá? Feito por um pivô de baixa, e a probabilidade é de testar esse fundo, porque fez um pivô de baixa. E o que aconteceu? O mercado ele veio nesse fundo aqui em 0,6981, rompeu, mas somente a sombra dos candlesticks romperam e o corpo do candlestick está acima desta linha de suporte. Então, embora tenha rompido, o rompimento não foi do corpo inteiro, mas foi da sombra somente. Ou se rompesse o corpo, se rompesse pouquinho do corpo, também seria fortificado o suporte. O suporte ele seria muito fortificado. Então, aqui seria um ponto para eu entrar comprado, porque isso aqui confirmou que a pressão compradora nessa zona está muito fraca. A pressão vendedora, aliás, nessa região está muito fraca e a pressão compradora está absurdamente grande. Então, é provável que reverta a tendência e suba, e foi o que aconteceu. Então, eu tive esse padrão que ocorreu aqui, esse teste nesse fundo, e o mercado, então, sobe, porque houve uma clara configuração de fraqueza do mercado vendedor, que não consegue superar o comprador. A pressão compradora é muito maior e levará o preço a explodir para cima, como ocorreu nesta região. Então, os suportes e as resistências, os topos e os fundos, são pontos, no caso os topos para vender, e os fundos são pontos, no caso para comprar. Mas você tem que analisar a força deles. Então você tem que analisar vários padrões. Um dos padrões é esse, é analisar o teste, verificar como que o preço reage ao teste, tanto do fundo como do topo, e daí você decide fazer a operação ou vendida ou comprada. Agora é o seguinte, pessoal, a teoria de Down fala, como a gente já observou, em todos os livros de análise técnica convencional, diz o seguinte, como a gente já repetiu, né? Está fazendo pivôs de alta. Se desestrutura um pivô de alta, então é provável que reverta a tendência. Ou está fazendo pivôs de alta. Fez um pivô de baixa, que desestruturou um pivô de alta, reverte a tendência. E no caso, para a tendência de baixa, está fazendo topos e fundos descendentes, pivôs de baixa, desestrutura um pivô de baixa, então é provável que a tendência reverta. E se está fazendo topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, pivôs de baixa, e faz um pivô de alta que desestrutura um pivô de baixa, rompendo seu topo confirmado, é provável que passe a reverter a tendência fazendo pivôs de alta. Mas o que acontece? Nós temos aqui, ó, dá um zoom aqui, peraí. Ó, temos aqui uma tendência de alta. Aqui fez um pivô de alta, só que aqui fez um pivô de baixa e desestruturou, rompendo esse fundo deste pivô de baixa. Apesar de que foi um rompimento pequeno, então pela lógica não foi uma confirmação de reversão de tendência. Mas vamos ver aqui um caso onde nós temos aqui, por exemplo, né? A gente teve aqui um pivô de alta e tivemos uma onda 1 de pivô de baixa que rompeu o fundo confirmado deste pivô de alta, mas não reverteu a tendência, subiu ainda um pouco. Aqui, por exemplo, eu tenho também um pivô de alta e eu tive o rompimento desse fundo, apesar de que aqui rompeu somente a sombra. Então, pela lógica, esse suporte ainda é forte, então a probabilidade é de continuar. Mas olha só esse caso absurdo, né? A gente tem aqui um pivô de alta, tá? Aqui é o fundo confirmado dele.
Tivemos aqui o rompimento do fundo e fez um pivô de baixa, forte até que rompeu bastante parte do candlestick e continuou a tendência de alta. Então, nem sempre não é só porque fez um pivô de baixa que o preço ele tende a reverter a tendência. E não é porque o fundo de um pivô de baixa foi rompido que tende a reverter a tendência. Então, um exemplo disso, quando é que vai romper o fundo confirmado de um pivô, que é o ponto de um pivô de alta que, se rompido, tende a desestruturar esse pivô de alta e o preço passar a fazer topos e fundos descendentes? Quando é que isso vai ser falhado? Quando que isso vai denotar sinal falso de reversão de tendência? Aqui é um exemplo. Eu tenho uma onda 1, 2, 3. Esse fundo aqui foi rompido. Mas veja que os candles romperam somente a sombra do suporte desse fundo confirmado. Então, isso é um rompimento falhado. É um rompimento falso que até fortifica o suporte. Veja que depois o preço ele tentou romper esse suporte, ele não conseguiu romper. Ele não conseguiu nem tocar nesse suporte. Por quê? Porque ele foi fortalecido. Quando tem rompimento deste tipo, ou seja, a sombra dos candlesticks rompem o suporte de um pivô de alta, isso fortifica o suporte do pivô, que é o fundo confirmado do pivô, neste caso aqui. Então, quando houver esses rompimentos falhos, tanto para pivôs de alta como pivôs de baixa, então é um sinal de que, embora tenha feito um pivô de baixa, é um sinal de falha pela psicologia do mercado relacionado ao rompimento. Aqui é outro exemplo, pessoal. Fez um pivô de alta, houve o rompimento, mas somente a soma dos candles romperam esse fundo confirmado. Então, isso aqui é um rompimento falso. Então, o preço subiu ainda mais. Agora, nesse caso aqui, ó, nesse topo confirmado, nesse pivô de alta com esse fundo confirmado aqui, a gente vai ver o seguinte. Veja que esse candle rompeu e depois a gente teve esse candle que ficou abaixo dele. Então, quer dizer, a gente teve um corpo de um candlestick abaixo do suporte, que rompeu o suporte, ficou abaixo, totalmente abaixo do suporte, ou se ele fica mais do que 50% do corpo dele abaixo do suporte, então confirma que a probabilidade é altíssima de reverter a tendência. Então, houve a reversão da tendência. Então, são esses detalhes que, pelo gráfico de candlesticks, a gente tem que analisar e detectar e operar de acordo no momento certo, que é mais forte a probabilidade de ir para uma certa direção. Agora, exemplo com venda, tá, pessoal? Nós temos aqui um pivô de baixa, um topo confirmado aqui. Se romper esse topo, vai desestruturar o pivô de baixa. Mas, quando a psicologia do rompimento fortalece a resistência, então não vai reverter a tendência. Não vai começar a fazer topos e fundos ascendentes. Por quê? Aqui no caso temos o topo confirmado de um pivô de baixa e a sombra do candlestick apenas rompeu e o corpo ficou totalmente abaixo da resistência desse topo confirmado, então fortaleceu essa resistência. E aqui novamente mais um teste, fortaleceu essa resistência e chegou a cair mais. Então houve mais queda exatamente por conta do teste falhado, ou seja, a sombra rompeu, menos do que 50% do corpo rompeu esta resistência, então isso fortalece a resistência. Então, com base nisso, a gente pode acreditar que a tendência vai continuar e podemos até iniciar operações quando faz esses testes. Então, se eu tenho um pivô de baixa aqui, tenho um pivô de baixa aqui e fez esses testes aqui que indicaram falha de rompimento, com características como essa, que somente a sombra rompe ou somente um pouquinho do corpo rompe. Então, eu posso iniciar uma operação vendida, porque a probabilidade é de cair e isso denota uma força vendida significativa. Isso serve até como ponto de entrada operacional. Agora, olha só que diferença aqui, pessoal. Então, fez um pivô de baixa e esse candle rompeu. O topo confirmado desse pivô de baixa, então desestruturou o pivô de baixa? Não, porque somente a sombra rompeu e o corpo ficou abaixo. Mas no segundo candle rompeu por completo, mais do que 50% do corpo rompeu por completo a resistência do topo confirmado do pivô de baixa. Então agora sim desestruturou o pivô de baixa e a probabilidade de fazer topos e fundos ascendentes. E veja o que acontece, uma pequena tendência de alta sucede depois deste rompimento e a psicologia aplicável ao infra que aplica-se
ao enfraquecimento dessa resistência do topo confirmado do pivô de baixa. Então a gente pode usar isso como ponto de entrada operacional para operar reversão de tendência. A gente pode considerar uma reversão de tendência quando faz um padrão desse, considerando uma reversão de tendência de baixa para a tendência de alta. Agora, pessoal, a gente vai aqui trabalhar e estudar um setup usando suporte e resistência, pivôs e teoria de Down. Isso é um setup teórico, mas com base em tudo que a gente estudou e todas as estatísticas, a gente pode fazer operações bem convenientes. Essa tática, esse setup, essa estratégia que eu vou ensinar aqui, ela é básica e é teórica. A estratégia que eu utilizo, a minha metodologia oficial é 1 bilhão de vezes melhor do que isso, tá? Mas você pode operar isso se você testar e comprovar que funciona, porque é teórico, ok? Então, não usem isso como se fosse o santo graal do mercado que vai fazer vocês ficarem ricos. Mas com base no que eu vou ensinar aqui, nessa teoria de setup, eu desenvolvi a minha metodologia. Então, você pode também desenvolver uma metodologia para você e comprová-la. Então, pessoal, uma entrada operacional vendida vai ser quando o mercado tiver dificuldade para fazer novos topos. Então, ele teve aqui vários testes, né? Segundo teste, 3 testes, 1, 2, 3 testes, e faz um pivô de baixa. Exatamente quando confirma um pivô de baixa depois desses 3 testes, por exemplo, fez 3 testes aqui numa resistência, fez essa resistência aqui, fez 3 testes, 1, 2, 3. Então, depois desses 3 testes, quando faz um pivô de baixa, quando confirma o pivô de baixa, eu entro, ou seja, temos uma onda 1, 2, onda 3, que é quando rompe esse fundo da onda 1, e confirma o topo confirmado aqui do pivô de baixa. E o nosso stop loss, dentre esses 3 topos, no caso o stop loss para operação vendida, será o start de compra, exatamente no topo mais alto desse teste de topo triplo aqui, que aconteceu. E o nosso stop vai ser nesse ponto do mais alto do topo triplo, e a nossa entrada operacional no rompimento, quando confirma o pivô de baixa, depois desse teste de topo triplo. Eu acho que a entrada operacional utilizando a teoria de Down, que é mais eficiente, que reverte a tendência, que você consegue operar grandes tendências, é quando você tem topo triplo. Não acontece sempre, mas sempre quando acontece topo triplo, a probabilidade é de reverter e você entra na confirmação quando faz um pivô de baixa. Fez o topo triplo, fez um pivô de baixa, você entra no pivô de baixa. E daí você vai ficar na operação até a teoria de Down desestruturar o último pivô de baixa. Então tem um pivô de baixa aqui, outro pivô de baixa, outro pivô de baixa, certo? Aqui nesse caso, não chegou a fazer um pivô de baixa necessariamente. Aqui, né? Mas aqui eu tenho um topo confirmado, então eu vou proteger o lucro aqui nesse ponto, porque isso aqui é um pivô de baixa com topo confirmado aqui. Então, se romper esse ponto, eu posso sair aqui. Ou antes, o que aconteceu? Eu tive aqui um fundo que foi tocado 1, 2, a terceira vez, veja que aconteceu o mesmo padrão aqui, só que reverso. Aqui houve 3 testes e reverteu a tendência. Aqui tivemos um suporte, houve 3 testes, 1, 2, e aqui o terceiro. Então, como fez o terceiro, quando fizer um pivô de alta, eu entro na operação ou se romper esse topo confirmado, que provavelmente vai zerar a operação. Provavelmente o preço vai voltar tudo. Se fizesse um pivô de alta aqui, eu poderia sair da operação quando fizesse esse pivô de alta. E poderia também se rompesse desestruturasse um pivô de baixa que estivesse aqui dentro. Aqui eu tenho um pivô de baixa. E esse topo aqui é um topo confirmado de um pivô de baixa aqui que nós temos. E rompeu. Então, poderia sair aqui, nesse candle aqui, nessa região aqui, eu sairia da operação. Porque rompeu este topo confirmado aqui de um pivô de baixa e fez fundo triplo. Que o inverso desse topo triplo também, como tem essa similaridade, só que invertida, né? Se a gente inverter isso aqui, vai dar quase a mesma coisa que esse fundo triplo aqui. Então, quando acontece um fundo triplo, também pode ser um ponto de saída operacional, assim como ponto de entrada operacional.
Agora, pessoal, uma entrada operacional por fundo triplo, né? Então, tem um pivô de baixa, isso aqui é um suporte. Vou verificar o teste desse suporte. Então, testou uma vez, não rompeu. E aqui testou uma outra vez e não rompeu. Então, poderia entrar aqui. Se fizesse um pivô de alta para confirmar. Então, preciso que faça um pivô de alta para confirmar que esse suporte realmente está forte. Porque o pivô de alta vai aumentar a probabilidade de continuar subindo. E aqui fez uma onda 1, 2, 3. Assim que testou esse fundo, foi o terceiro teste. E depois fez o pivô de alta. Então, o pivô de alta ele é confirmado aonde? No topo. No topo da onda 1 do pivô de alta. Que é aqui. Onda 1, 2, onda 3, rompeu o topo, confirma. Nossa entrada operacional aqui, nosso stop loss no fundo mais baixo do teste triplo de fundo aqui. Então a gente vai verificar o fundo sendo testado 3 vezes. E daí a gente vai continuar seguindo a teoria de Dow. Enquanto faz pivôs de alta e os pivôs de altas não são desestruturados, eu não saio da operação. Então aqui fez pivô de alta, não foi desestruturado, não rompeu o fundo confirmado. Pivô de alta, não foi desestruturado. A proteção de lucro eu posso colocar aqui nesse fundo confirmado, né? E aqui fez um outro pivô de alta. Temos aqui esse fundo confirmado. Até que rompeu. E depois tivemos esse candle abaixo do fundo confirmado. E a nossa saída operacional seria aqui. Porque aqui confirmou a provável reversão de tendência. Vou colocar de amarelo aqui para indicar a saída operacional. Onde eu tinha o fundo confirmado aqui, foi rompido. Esse candle rompeu, mas a sombra rompeu. E o corpo rompeu só um pouquinho. Então ainda não confirmou a reversão de tendência, segundo a teoria de Dow, que eu preciso que desestruture esse pivô de alta rompendo esse fundo confirmado. Mas neste candle aqui, o corpo ficou abaixo da resistência. Fechou o candle, confirmou a probabilidade altíssima de reverter a tendência, visto que o pivô de alta foi desestruturado, rompendo seu fundo confirmado. Então a probabilidade agora é de fazer topos e fundos descendentes. E foi o que aconteceu, né? Reverteu a tendência. E eu poderia até virar a mão aqui, ou seja, já que a probabilidade de fazer topos e fundos descendentes, eu posso iniciar uma venda aqui e continuar seguindo tendência, até acontecer um pivô de alta que desestruture os pivôs de baixa da tendência de baixa. E assim sucessivamente você pode operar. Então, basicamente um setup eficaz com teoria de Dow é essa do topo triplo e fundo triplo. Teste triplo e fundo triplo para entrar na operação e seguir tendência à medida que os pivôs a favor da tendência continuam e não são desestruturados. Então, pessoal, agora você concluiu o curso de teoria de Dow, pivô, resistências e suportes. Eu acredito que essa aula vai ajudar muito você para entender esses parâmetros fundamentais para você ser bem sucedido no mercado. E o principal é que o que rege a análise técnica e todos os indicadores de análise técnica e todas as estratégias de análise técnica é a teoria de Dow, pivôs de alta, pivôs de baixa e os topos e fundos formados por suportes e resistências. Por isso que ter esse conhecimento que eu passei para você aqui, sobre quando que um suporte é forte, quando que um suporte uma resistência é forte, que vale a pena você iniciar operações, quando que a resistência está fraca para você sair de uma operação comprada, quando que um suporte está fraco para você sair de uma operação vendida, quando que reverte a tendência e quais as probabilidades de reverter uma tendência e ser uma tendência forte. Tudo isso é fundamental para você definir sua estratégia operacional. Mas tudo isso aqui é só teoria e eu mostrei os casos que deram certo, tá? E esses sinais que eu mostrei para vocês não é toda hora que acontece, são sinais raros. Então, para você achar essas oportunidades é raro. E também, mesmo achando essas oportunidades raras, eu mostrei as que deram certo, mas muitas dão errado e dão prejuízo. Então, não é para você sair operando isso como se fosse um santo graal do mercado, ok? Bom, pessoal, gostou da videoaula? Curta para ajudar o nosso canal. Sempre, todo mês eu estou postando vídeos aí de análise técnica e estratégias. Ativem as notificações e se inscrevam no canal para ficar por dentro dos novos vídeos, sempre com conteúdo inédito e de alta qualidade.
e também compartilhe com seus amigos para ajudar no crescimento do canal e deste projeto gratuito. Agora vem o alerta sobre o uso da metodologia ensinada para vocês aqui. Embora pareça que ela funcione comprovadamente, ela não funciona comprovadamente. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso é só a ponta do iceberg para um método funcionar. Precisa fazer um backtest, simular no backtest como na realidade, isso existe experiência de anos. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, máximo risco, risco de sobrevivência, qualidade dos sinais do trade system, testar combinação de sinais e qual a melhor combinação de sinais que mais lucra. Tudo isso não foi feito aqui no vídeo. Então, se você usa o método sem ter isso definido, você pode perder dinheiro cedo ou tarde. Testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para aprovar o backtest ou simulação ao vivo. Então, tudo que eu mostrei aqui foi simulações, foram teorias desenvolvidas, estatísticas e probabilidades detectadas, porém, falta tudo isso ser comprovado. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição. Isso leva 1 ano no mínimo de teste, com dinheiro real. Então, também tem essa questão, muitas pessoas compram o meu curso e eles precisam contratar meus sinais Forex porque não conseguem executar o método com perfeição, precisam contratar aulas particulares para conseguir superar os seus erros, identificar os seus erros. Então, o meu método é comprovado. Na descrição do vídeo tem o relatório e o vídeo gerando da conta real, o relatório ao vivo de 130% de lucro em 1,9 anos de trade e 60% ao ano com juros compostos, reinvestindo esses 60% ao ano, o cálculo é para 10.999% de lucro em 10 anos. Então é uma metodologia comprovada com ganhos comprovados, mas as pessoas não conseguem executar ela com perfeição, mesmo eu ensinando elas, porque tem as barreiras pessoais das pessoas. Não use, portanto, um método ensinado aqui antes de comprovado. Em meu site, os meus cursos têm métodos que eu provei e eu os uso há mais de 10 anos no mercado. Não precisa comprar os meus cursos, mas você pode checar lá, são metodologias comprovadas. E para você comprovar uma metodologia, ter tudo isso daqui comprovado, pode levar de 5 a 10 anos. Eu levei 8 anos, George Soros levou 5 anos. Eu consigo ganhar com consistência depois de passar por todas essas provas. O caminho mais fácil é você contratar alguém. Não precisa me contratar mesmo sabendo que os meus métodos funcionam, mas você precisa contratar alguém se você quer resultados mais rápidos, que tenha um método que já funciona e que já é comprovado e que prova os ganhos ao vivo, com conta real e tudo mais. Esse é o caminho mais fácil para você. Porém, você pode usar esse conhecimento de análise técnica passado para você testar e desenvolver metodologias. Isso eu passo grátis para vocês. Até mais, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem no crescimento do canal. Até mais.